nossa reunião. Aí a gente está começando a gravação, tá bom? E eu vou postar para vocês lá no grupo Orando o link do Facebook, tá bom? Se vocês quiserem divulgar para alguém pelo Facebook. E, meninas, Melânia e Eda, tá lá no nosso grupo também, tá? No nosso grupo, se vocês quiserem enviar para alguém, fica à vontade. Ah, tá. Eu até mandei uma chamadinha para né, lá no nosso grupo também, para ver se mais alguém tá vindo, alguma coisa assim. Vamos ver. Ah, joia. Ok. Então, Eda. Sim. Você tá brigando ali dentro. Oi? Boa tarde, né, irmãs? Que a paz de Cristo esteja no coração de cada uma de vocês, que nessa tarde tão linda que o Senhor está preparando para nós, com um banquete, né? Porque todas as vezes que nós estamos presentes com o objetivo de conhecermos um pouco mais a palavra de Deus, de entendermos um pouco mais o propósito de Deus em nossas vidas, é sempre um banquete, né? Nós vamos estar sempre saboreando dos ensinos que Deus está preparando para nós. Então, que nessa tarde, cada uma de vocês sejam muito bem-vindas a este encontro, que ao terminar, cada uma de nós possamos sair dessa reunião com o nosso entendimento abastecido, os nossos corações abastecidos pela palavra do Senhor. Então, vamos dar início com uma oração para que Deus continue presente, porque Ele já está presente em nosso meio, para que Ele continue derramando as suas bênçãos sobre nós, tá bom? Então, vamos inclinar as nossas cabeças em reverência ao nosso Deus e vamos falar com Ele. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome, aqui na terra como no céu. Nós sabemos, ó Deus, que o teu poder se estende de geração em geração e que o teu poder se estende a cada canto dessa terra. Nós te reconhecemos como o único Deus soberano, justo, compassivo, misericordioso, bondoso, justo, que opera em nós segundo o seu querer, segundo o teu propósito em cada vida. Ó Deus amado, nesta tarde linda que o Senhor está proporcionando para nós, onde os nossos olhos podem contemplar as tuas maravilhas, onde os nossos lábios podem proferir louvores de agradecimento e de exaltação ao teu santo nome, nós te agradecemos e te rogamos que o Senhor esteja presente na vida de cada uma de nós. E que esta palavra que vai ser ministrada nessa tarde, ela possa nos ajudar a entendermos qual é o propósito que o Senhor tem na vida de cada uma de nós mulheres, para que o nosso serviço na tua casa a cada dia possa crescer, possa edificar e possa contribuir para o crescimento da tua igreja aqui na terra. E é no santo nome do seu Filho Jesus Cristo, que veio a este mundo e se entregou em nosso favor, dando o seu sangue e permitindo que seu corpo fosse esmurrado, mas ele não sentiu, ele não retroagiu, ele não se arrependeu. Ele cumpriu o propósito do seu Pai aqui na terra para que hoje nós tivéssemos o privilégio de estarmos na presença dele, para poder dizer, muito obrigado, meu Pai querido, muito obrigado, Jesus. E é no teu santo nome que nós te agradecemos e rogamos a tua presença entre nós. Amém. Patrícia. Vamos louvar o nosso Deus. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui para vocês. Espero que dê certo. O teste deu, né? Só um minutinho. Deu certo? Apareceu aí para você? Apareceu. Então, vamos louvar o Senhor. Porque a nossa maior satisfação é ter Cristo, né?
porque Cristo nos restaura, nos abençoa e nos ajuda a caminhar todos os dias. Satisfação é ter a Cristo, não há maior. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é, é, é nova vida, eu com Jesus, em alegria sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, encontrei o segredo, é Cristo no coração, aleluia, satisfação. É não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Satisfação sem fim, satisfação sem fim, sem fim. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isto deva um amigo, que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não existo. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Agora vamos cantar um cântico mais animadinho, né? Para a gente estar preparando para receber a nossa mensagem. Cante, amém, amém, alegre-se, amém, amém. Glória ao nosso Deus, amém, amém. Cante, amém, amém, alegre-se, amém, amém. Glória ao nosso Deus, amém, amém. Quando o Senhor voltar outra vez, que o povo cante, amém, amém. Quando o Senhor voltar outra vez, que o povo cante, amém, amém. Cante, amém, amém, cante, amém, amém. Que o povo cante, amém, amém. Cante, amém, amém, cante, amém, amém. Que o povo cante, amém, amém. A misericórdia de Deus nos sustenta, a sua compaixão não tem fim, se renova cada dia, fiel é o meu Senhor, a minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei. A misericórdia de Deus nos sustenta, a sua compaixão não tem fim, se renova cada dia, fiel é o meu Senhor, a minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei.
portanto nele esperarei. Amém. Então, vamos ter a mensagem, né? E como a gente vem falando, o valor da mulher é semelhante a Deus como ser semelhante ao ser esposa, né? Que todos os dias possamos decidir sermos melhores esposas, em harmonia, auxiliando nossos esposos e cuidando bem do nosso lar, né? Ariane? Amém. Boa tarde para todas, né? É um prazer, como a gente estava falando, poder compartilhar a palavra de Deus com todas vocês que amam essa palavra, né? O Salmo 59, o Davi falou: em Deus cuja palavra eu louvo, nesse Deus eu espero, né? Todos os dias. Então, assim, nós devemos louvar a palavra de Deus, porque ela é maravilhosa, né? Ela traz para nós vida, ela nos edifica, ela nos transforma. Então, é muito alegria a gente estar junto falando da palavra. Não tem coisa melhor, né, do que a gente está falando da palavra. E falando sobre o valor da mulher como esposa, a Ieda pediu para mim focar mais na parte de como a esposa pode ajudar o homem na obra de Deus. Mas antes da gente entrar nisso, eu queria fazer uma meditação sobre a profundidade de ser esposa. Se a gente entender um pouquinho o que Deus quis para nós quando Ele fez a esposa, né? Lá em Gênesis 2, vamos lá, um versículo que talvez vocês vão falar, estou careca de saber, né? Estou careca de ouvir sobre Gênesis 2. Eu não estou careca não, viu, gente? Eu posso ouvir muitas vezes, porque esse estudo eu preparando, assim, o Espírito Santo me mostrou tantas coisas que eu não tinha visto ainda, de uma maneira mais profunda, realmente, do que é o valor da esposa, sabe? Então, nós sabemos, né, no versículo 18, que Deus disse para o homem que ia fazer uma auxiliadora, que ele fosse idônea, que fosse capaz, nós sabemos disso, né? No versículo 22 de Gênesis 2, e a costela que o Senhor Deus tomou do homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Eu estava pesquisando um pouquinho a palavra, não vou entrar muito a fundo, porque não é esse o nosso ponto, mas a palavra esposa, ela era usada como sentido que aquela que é possuída por um marido. Então, porque a palavra mulher e esposa aparece, às vezes, com a mesma palavra, só que no contexto, quando é solteira, é mulher, quando não se sabe se ela é casada, coloca mulher. Mas quando se tem certeza que ela é casada, aparece esposa. Mas a ideia é que, aqui, em Gênesis, né, o Adão, ele sentiu que a mulher pertencia a ele, porque ela foi tirada da costela, né? E quando nós somos desposadas, nós pertencemos ao nosso marido, né? Nós não fomos literalmente tiradas da costela do nosso marido, mas nós fomos criadas por Deus para ser essa auxiliadora, né? Essa mulher que está ao lado do marido, ajudando o marido, facilitando a vida do marido. E o versículo 24, por isso deixa o homem, por isso quê? Porque a mulher foi tomada, né, do homem, ela foi feita do homem. Por isso eles vão deixar pai e mãe, vão se desligar e vão se tornar uma só carne. Esse uma só carne é algo muito profundo, porque a vida dos dois se entrelaçam como se fosse uma única vida. Não que você vai perder sua identidade, nós já estudamos isso mais profundamente, mas que você se uniu dentro do homem, o homem
entrou em você e você entrou no seu marido, né? Então, vocês fizeram como se fosse um só corpo. E é muito mais interessante quando nós vamos para Efésios, capítulo 5, vamos lá rapidamente, que parte desse trecho é citado lá em Efésios 5, pelo Espírito Santo, quando eu estava lendo um autor e ele falou assim que Deus usou o relacionamento pobre do casamento para mostrar um relacionamento tão profundo sobre Cristo e a igreja. Eu falei assim, esse autor está completamente equivocado. É o contrário. Deus usou um relacionamento profundo, espiritual, maravilhoso, que é o relacionamento de Cristo com a igreja, para falar e nos ensinar como deve ser o relacionamento do homem com a mulher. É totalmente o oposto do que esse professor estava ensinando lá. Porque aqui não é falando assim, olha, assim como o homem e a mulher devem ser, Cristo e a igreja devem ser. Não, é o contrário. Assim como a igreja e Cristo são, o homem e a mulher, o marido e a esposa devem ser. Então, isso é profundo demais, né? O versículo 28 fala, Efésios 5, tá? Assim também os maridos devem amar sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então, a mulher é como se fosse o próprio corpo do marido, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes dela alimenta e cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Por quê? Versículo 30. Porque somos membros do seu corpo. Nós pertencemos a Cristo, assim como a esposa pertence ao marido, quando se casa e o marido pertence à esposa, nós pertencemos a Cristo. Ele é a nossa cabeça, nós somos corpo. E Cristo nos pertence, no sentido espiritual de que ele faz parte do corpo que a gente está. Então, é um mistério, né? Mas que mistério é esse? Um mistério que foi revelado. Aí, no 31 ele vai fechar. Eis porque, então, por causa disso, dessa profundidade, o homem vai deixar seu pai e sua mãe, ao Gênesis sendo citado aqui, e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Como Cristo e a igreja são um só corpo, né? O homem e a mulher também se tornam um só corpo, né? Um só propósito. Grande é esse mistério, mas não é um mistério no sentido de não ser algo entendido, é um mistério que foi revelado, algo que estava oculto e foi revelado, né? De Cristo com a igreja. Mas que nós possamos entender que como essa profundidade de Cristo com a igreja como que é esse relacionamento, assim deve ser o nosso relacionamento com o nosso marido. Tanto é que nos versículos anteriores fala que a mulher tem que ser submissa a Cristo, submissa ao marido, como a igreja é submissa a Cristo. Né? Isso aí também é outra aula, nós não vamos entrar, é outra profundidade que a gente vê muitas coisas erradas aí, pessoas ensinando coisas erradas sobre submissão. Fora da Bíblia, fora do contexto. Mas, se Deus fez a esposa para ser essa auxiliadora, né, nesse propósito dela ser uma só carne com o marido, é para facilitar a vida do marido. A esposa é uma facilitadora. Quando você vai fazer um trabalho, você vai arrumar a sua casa, você vai arrumar a casa toda sozinha, se o seu marido chega para você, bem, eu vou te ajudar, deixa que eu lavo o banheiro, deixa que eu lavo as vasilhas, ufa, não é bom? Né? É ótimo, é um alívio. Então, auxiliadora é uma facilitadora para auxiliar o marido. Então, como que a mulher pode auxiliar o marido na obra de Deus? Primeira coisa, eu fiz um acróstico, só que eu não coloquei, eu vou colocar no final, com as letras da palavra esposa. Então, a primeira coisa, a letrinha E aí, você imagina na sua cabeça aí, tá? A mulher precisa ser, para auxiliar o marido na obra de Deus, ela precisa ser espiritual. O que é uma pessoa espiritual? É uma pessoa perfeita? Não. Né? Sem erro, sem pecado? Não é esse. Mas é uma pessoa madura na fé. É uma pessoa que se preocupa em agradar a Deus. É uma pessoa, segundo Romanos, capítulo
8:5, diz assim: os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Os que se inclinam para o espírito cogitam das coisas do espírito. Então, uma pessoa espiritual, ela vai se inclinar para as coisas espirituais, né? Ela vai pender para o lado espiritual e não para o lado carnal. E, infelizmente, né? E você é um auxiliador idôneo, por quê? Porque Deus te capacitou no dia que você nasceu, que você foi batizada, Deus te deu o Espírito Santo. Então, ele te capacitou com o Espírito Santo para que você pudesse ser essa pessoa espiritual. Porque as pessoas falam assim, mas eu não consigo, eu sou fraca. Mas você tem o Espírito Santo. Então, você precisa se inclinar, você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Porque, às vezes, nós ouvimos a voz do Espírito Santo, mas nós dizemos não. Então, nós estamos inclinando para as coisas da carne. Romanos 8:9, depois eu convido vocês em casa a meditar nesse versículo. Capítulo 8 de Romanos é um dos meus preferidos. Ele é muito profundo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas você tem, você recebeu o dia que você se batizou, né? E Romanos 5:8 fala: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, pense bem, minha querida. Você tem se inclinado para as coisas da carne ou para as coisas do Espírito? Quanto tempo você tem gasto em ler a palavra? Se você lê todos os dias. Quanto tempo você tem gasto em oração? Se você ora, ou se é só uma oração, Senhor, obrigado por esse alimento, não é correndo, e no fim do dia você está. Se você não alimenta das coisas espirituais, a sua carne vai ficando mais forte. E eu vou dizer uma coisa. Os que estão, como está falando aqui, né? Os que estão na carne não podem agradar a Deus. O quão difícil é conviver com uma pessoa carnal, né? A pessoa carnal é que nem uma criança pirracenta, né? A sua vontade que tem que ser feita, tem que ser tudo do seu jeito, ela é egoísta, ela não quer ajudar, né? Ela faz pirracinha, não fez isso, também não faço aquilo. Então, para o homem fazer a obra de Deus, ele precisa ter ao lado dele uma mulher espiritual, né? Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do espírito dá vida e paz. Ele precisa ter paz dentro de casa, ele precisa ter uma vida boa, né? Mais tranquila dentro de casa, para ele poder estar pronto para fazer a obra, né? De Deus. E se você é uma pessoa carnal, você vai atrapalhar o seu marido de ir para o céu. Muitas vezes a mulher carnal, ela está empurrando o marido com os 2 pés para o inferno. E o plano de Deus, como nós vimos, é a mulher auxiliar. Então, a gente fala muito nos aconselhamentos com os casais, olha, o casamento é para um ajudar o outro a ir para o céu. É para tirar o melhor do outro e não o pior. E a esposa carnal torna a vida do marido muito difícil. O marido também, né? Você fala, mas e o marido? Não estou falando do marido hoje, nós estamos falando da esposa, né? Não estou querendo dizer aqui que é tudo a mulher. Por favor, me entendam, né? Que nós estamos tratando da esposa, não é do marido. Mas, se o marido é carnal e a mulher é espiritual, ela vai poder ajudá-lo, né? Ela não vai empurrar ele para o inferno. Ela vai tentar ajudar ele a sair. E vice-versa. Então, a coisa é individual. Você ser espiritual, você não deve depender do seu marido. Muitas mulheres dependem do marido para ser uma pessoa espiritual. O marido, ele é o provedor espiritual, segundo Efésios aqui que a gente leu, o provedor material, mas ele não é o salvador. Jesus é o seu salvador. Então, você depende de Jesus para ir para o céu, não do seu marido, das atitudes que ele vai ter com você, se ele é carnal ou não. Você tem que ser espiritual
por você e por Deus. Como eu falei, a pessoa espiritual agrada a Deus, procura agradar a Deus, né? E o marido, que a esposa é carnal, ele manca de uma perna, né? Porque como que ele vai aconselhar casais se ela não tem uma vida exemplar? Porque as pessoas vão falar, eu sou mulher. Está falando para mim, mas sou mulher. Você não cuida da sua mulher, o que sua mulher faz? Né? Ele vai ficar desestimulado, porque se a mulher carnal briga, faz tantas coisas, o casamento dele está péssimo, como que ele vai poder ajudar? Se ele tem uma mulher carnal, como que ele vai poder fazer parte de um ministério com a esposa? Porque ela briga com todo mundo. Ninguém presta para ela. Todo mundo está errado. Então, é difícil, né, para ele. Como que ele vai fazer visita se ela não quer sair de casa? Só quer ficar em casa porque está tão cansada, né? Então, sempre está fazendo a vontade da carne. E como que ele vai fazer a obra se ela está sempre falando, meu marido não fica comigo, meu marido, você vai sair de novo? Né? Então, a mulher, muitas vezes, carnal está empurrando o marido. A carnalidade tem contribuído para muitos divórcios na igreja. Quantos casais você conhece da igreja que se divorciaram? Nós temos muitas notícias tristes, né? E qual foi a causa do divórcio, gente? A carnalidade. A carnalidade. De um dos cônjuges ou dos dois. Porque quando chega no divórcio, é dos dois. Porque quando a gente falou, está sendo espiritual, ele vai levar. Mas os dois carnais, gente, não dá. É uma combinação explosiva. Dois carnais. O casamento não dura. Nós temos aconselhado pessoas, né, em casamentos, e o que a gente tem visto é que os casamentos se tornaram um eterno pagar mal com mal. Isso é carne, né? Quando a gente olha lá os frutos as obras da carne, a gente vê inimizade. O amor não se ressente do mal. Ele não lavou a louça para mim? De noite não tem. De noite não teve? Eu não ponho o lixo para fora, ele fala. Ela fala, não pôs o lixo para fora, também não vou fazer o prato predileto dele. E aí, gente, vira um angu de caroço, uma bola de neve, uma bola de lã que se embole, para desembolar é difícil. Porque os dois estão sendo. Então, como que a esposa carnal vai ajudar o marido? Se está uma confusão dentro de casa, né? Como que esse marido vai ter ânimo para fazer a obra de Deus? Seja em qual for, né? Se ele for um líder pior. Então, e o fim de tudo, o pior de tudo, do divórcio, né? É almas indo para o inferno. Às vezes as almas dos filhos e a vida dos próprios cônjuges, né? Difícil pessoas divorciadas permanecerem fiéis. Se os dois não caem fora, pelo menos um dos dois cai. Olha os nossos exemplos que a gente tem ao redor, é isso que acontece, né? Então, você tem ouvido o chamado do Espírito Santo para ser uma mulher espiritual ou está dando vazão à sua carne? Você ainda se importa? Porque, às vezes, nós não importamos mais. Eu não importo, não me incomodo mais onde isso vai dar, o que vai dar. E você desiste. Então, o marido precisa ter um ambiente mais tranquilo, para que ele também tenha cabeça para fazer a obra de Deus. Então, você precisa ser espiritual para ajudar o seu marido. Outra coisa, o S da esposa. A mulher precisa ser sábia. Né? Isso aí também, nós estamos careca de ouvir aulas sobre mulher sábia. Né? Mas eu queria ressaltar um ponto aqui nessa sabedoria. Provérbios 31:11 diz que, falando sobre aquela mulher virtuosa, aquela mulher sábia, o coração do seu marido confia nela. Um obreiro, seja qual for o ministério, o trabalho que o seu marido for realizar, com você ao lado dele, ele precisa que você seja uma mulher, uma esposa confiável.
Uma esposa que não vai sair fazendo fofoca das coisas que estão acontecendo, se vocês estão ajudando um casal sobre aquele casal, né? O seu marido é um homem que também tem pecados. Você é uma esposa confiável para que ele possa abrir os pecados dele com você? As tentações que ele sofre, as dúvidas dele, os medos, as dificuldades que ele está passando no emprego, ou com a família, ou na igreja. Ele pode se abrir sem ser criticado, condenado, massacrado, exposto, ridicularizado, desrespeitado, constrangido, ou ver crises de ciúmes? Às vezes, o marido, você traz um problema que ele teve com um irmão, no ministério ou no trabalho dele. Como que você age? Você age como uma pacificadora, né? Tentando fazer as pazes, tentando conciliar ali, tentando ver o lado positivo da pessoa, ou você põe mais lenha na fogueira ainda? Se você não for sábia, você vai pôr mais lenha na fogueira. É mesmo que a pessoa não podia ter falado assim com você, não. Ele não podia ter feito aquilo, não. Ele passou por cima de você, ele não fez isso, tal. E você está alimentando uma raiva no coração do seu marido. Que às vezes ele vai até deixar o ministério, ele vai até deixar o trabalho, às vezes vai até afastar. Sabe? Ou você fica com raiva da pessoa que maltratou seu marido e nem conversa com a pessoa mais, né? E fica com raiva do seu marido porque ele perdoou. Tudo isso é falta de sabedoria, carnalidade. Você não vai ajudar o seu marido. Se você é espiritual e sábia, você vai falar, meu bem, vamos orar, né? Esse irmão, vamos perdoar, vamos pedir ao Senhor, ele vai dar a solução, já vocês vão estar bem. Você vai ser uma pacificadora. Nós fizemos um estudo maravilhoso sobre as bem-aventuranças, né? Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhas de Deus. Você precisa agir como uma filha de Deus, como alguém espiritual, como alguém sábio, alguém que tem o Espírito Santo, né? Então, você precisa ser a melhor amiga do seu marido. Seu marido não pode ter ele está fazendo a obra, ele está ficando amiga de uma irmã. Já pensou? Ele sai para visitar, minha mulher não vai comigo, eu vou levar outra. No passado, aconteciam umas coisas assim na igreja. Isso é falta de sabedoria, né? Porque, às vezes, seu marido vai ficando mais amigo de uma outra mulher, às vezes até uma irmã casada, do que de você. Porque você é insensata, você não é sábia. Seu marido está contando alguma dificuldade que ele teve no serviço com uma mulher que está dando de cima dele, e você fica morrendo de ciúmes. Em vez de você estar ao lado dele, orando por ele e falando, eu confio em você, meu bem. Obrigado que você compartilhou isso comigo, confiou em mim. Sabe? E, às vezes, eu coloquei no emprego, mas isso pode acontecer na igreja. O seu marido fazendo obra. Já aconteceu no passado, a gente teve casos. O marido fazendo a obra e a irmã, que o marido era horrível, aí chegava lá, ele dando tantos conselhos, a mulher começou a apaixonar por ele. Né? E como você vai agir se isso acontecer com o seu marido? Então, tem que ter sabedoria, né? Estar ao lado dele para auxiliá-lo, para que ele confie. Eu posso falar isso com a minha esposa. Olha, eu senti que essa irmã, ela olhou para mim diferente. Eu senti que ela está meio assim, ela está me procurando muito para aconselhar, isso não é legal. Então, você vai ser sábia de ir lá com jeitinho, aproximar daquela irmã, ajudar aquela irmã, não falando nada, né? Nem um escândalo, nem falando, porque é algo que está no ar. Você vai lá e você aproxima e você ajuda aquela pessoa. Em vez de colocar o seu marido na frente para poder fazer o trabalho, porque a gente vê Tito 2 falar, as mulheres casadas mais velhas devem ensinar as mais novas, né? E não os homens. Então, você precisa
se preparar. Eu esqueci uma coisa falando lá sobre a mulher ser espiritual. Você precisa estudar a palavra. Você precisa ser uma mulher conhecedora da palavra e capacitada para fazer a obra de Deus. Não estou falando só para ensinar, não. Até para você ajudar alguém com uma cesta básica, você precisa conhecer que a palavra fala que as viúvas têm que orar, né? Então, você tem que saber um pouco da vida da pessoa. Se você vai aconselhar alguém, batendo um papo com uma irmã, você precisa conhecer a palavra, que você tem... 1 Pedro 4,10 fala, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. E às vezes a gente vê irmãs dando conselhos para outras totalmente fora da Bíblia. Ah, homem é assim mesmo. Não dá não pode dar mole para eles, não. Gente, onde tem apoio disso na Bíblia? Então, se você falar alguma coisa, irmã, fala o que as Escrituras falam. Fala de acordo com a palavra, não fala abobrinha, não. Né? Então, você precisa ser espiritual, conhecer a palavra. Não é que você vai ser teóloga, não é isso. Mas o básico, o basicão, né? Para você poder ajudar o seu marido e ajudar as pessoas. Outra coisa, a letra P. A mulher, a esposa, tem que ser protetora do marido. Uai, Eliane, mas que é isso? Isso é papel do homem. É o homem que protege. Mas a protetora de caráter. A mulher carnal, ela é uma verdadeira destruidora do caráter do marido, né? Ante os outros. Provérbios 31:23 fala, seu marido é estimado entre os juízes. Há mulheres que acabam com a reputação do homem, né? Elas fazem comentários sarcásticos, críticas, falam mal dele para todos. Como que ele vai ter coragem de ensinar? Se você já queimou o filme dele todo, né? Como que ele vai fazer parte de um ministério, às vezes, que precisa de compromisso, se você já falou para todo mundo, ele chega atrasado em todo lugar, ele só chega atrasado. Você está queimando o filme dele, quem vai querer trabalhar com ele? Aí não tem compromisso, não. Né? Então, você está sendo uma destruidora de caráter, uma assassina de caráter, e não uma protetora. Né? E, às vezes, ele está com uma baixa autoestima, porque você não faz essa destruição em público. Não, em público não. Não vou usar baixaria, não vou. Mas em casa, minha amiga, você é um banana. Ih, você não sabe fazer nada direito, né? Ih, você não entende nada da Bíblia. Você está destruindo a autoimagem do seu marido. Então, mas você, então eu tenho que aguentar tudo? Não, há lugares, hora e pessoas certas para você falar sobre os problemas que você tem. Se o seu marido tem dificuldade espiritual, ele precisa de ajuda espiritual, você já sabe, aproxime-o de pessoas espirituais, convide para sua casa pessoas que ele goste, né? Nós estamos agora na pandemia, está difícil, mas isso vai acabar, se Deus quiser, a gente vai poder fazer, né? Pessoas que vão poder conversar com ele sobre os problemas dele. Então, tenha bom senso, né? Não chame seu marido de sonso, de lerdo, bobo, né? Os outros fazem ele de bobo. Não, às vezes ele é tão bondoso, ele tem um coração generoso, ele é bom, e as pessoas aproveitam. Não é que ele é bobo, né? Então, não seja assassina de caráter, né? Não critique seu marido o tempo todo, que ele não busca Deus. Críticas destroem, elogios constroem, né? Então, você precisa elogiar o seu marido. Olha, querido, você fez esse trabalho tão bem. Eu gostei muito daquela aula que você deu, foi tão edificante.
Não, aquele comentário que você fez no grupo familiar foi muito pertinente, foi muito bom. Nossa, ajudou, tenho certeza que serviu para mim, tenho certeza que serviu para muitas pessoas. Olha, eu fiquei tão feliz, fiquei tão agradecida, porque você se ofereceu para ajudar lá na cozinha, no ministério, que você está participando do ministério, né? Seja de qual for, ou que você foi até a casa de fulano para ajudar. Olha, eu gosto da maneira como você lidera lá no grupo, como você lidera o trabalho em casa, né? A nossa casa. Provérbios fala que aquele que acha, Provérbios 11:6, o que achou uma esposa alcançou a benevolência do Senhor. Então, proteja, né, o seu marido, elogie em vez de criticar, né? Porque se você não fizer isso, outras vão fazer. Outras irmãs vão fazer e vão elogiar, né? Então, você precisa elogiar. O pouco que ele fez. Ah, mas ele não faz aquilo que a gente faz. Lavou um copo? Obrigado que você lavou um copo. Mas qual que é a nossa tendência? Ele lavou o copo porque ele bebeu água e pôs lá. Mas aí tinha uma panela. Ai, você não lavou a panela? Por que você não lavou a panela? A nossa tendência é sempre focar no negativo, né? O filho tinha 15 brinquedos no chão. Ele guardou 10, ficou 5. O que você chega e faz? Você não guardou? Ficou 5 brinquedos ainda sem guardar? Ah, mas você é muito preguiçoso? Que é isso? Se você chegar e falar, parabéns, você guardou 10 brinquedos, muito bom, amanhã você vai guardar 11, a mamãe vai te ajudar a guardar os outros 4, vamos guardar. É assim, o elogio, ele constrói, ele faz muito mais por nós, né, pelas pessoas, do que a crítica. Então, se você ficar criticando tudo que seu marido faz na igreja, tudo, ele não vai fazer, mas ele vai parar, ele vai ficar desestimulado, né? E você não vai poder ser uma ajuda para ele. Então, não se junte a outros para falar mal do seu marido, porque às vezes a esposa ainda vê os outros, não permita que seus filhos e que nem outros falem mal do seu marido. Quando falar, você não permita. Você corte, você não dê vazão, né? Mas, às vezes, a esposa se junta a outros para ridicularizar o marido, para rir do marido e para falar mal. Então, não pode. A letra O do esposa, seja uma obreira ao lado dele, né? Como assim? Além de eu estimular o marido, né? Eu ainda tenho que estar do lado dele. Bom, o Adão, Deus tirou a Eva, né? Não foi do pé, que ela não é inferior, não foi da cabeça, que ela não é superior, foi da costela. Então, o papel da mulher, da esposa, é aquela que está ao lado. Eles falam, eu vi um comentário, achei interessante, que eles falam, ao lado de um grande, atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, né? Aí a pessoa falou assim, não é atrás de um grande homem, é ao lado de um grande homem. Tem sempre uma grande mulher. Mas eu entendo, a gente entende quando fala atrás, né? Quer dizer que a mulher está por trás ajudando o marido. Mas foi um trocadilho que a pessoa fez, eu falei, né? Então, você precisa ser obreira do lado dele. Ah, mas eu não gosto de fazer o que ele faz, eu não tenho os mesmos dons. Então, primeiro, se prepare, conheça seus dons, conheça os dons do seu marido, incentive, igual a gente falou, elogie, né? Mas, por exemplo, você pode ajudar o seu marido a trazer alguém para Cristo. Você não tem o dom de evangelizar. Nós temos uma irmã aqui, eu gostei do comentário da Eden, né? Reflexo do marido. Você, por exemplo, tem a Thaís, né? O Kleber é um irmão que está crescendo, ele dá aula e tal. A Thaís não gosta de dar aula, assim, Ariana, eu não sei sentar, não vou dar uma aula, não, mas eu vou com você, Ariana. Né? Então, o marido dela está estudando com o esposo e ela está junto comigo, dando aula para a esposa.
Ela está se esforçando, ela está crescendo, ela lê a Bíblia, eu estou orando, eu estou estudando, Eliana, eu leio a Bíblia todo dia, tal, mas eu não tenho dom, não consigo dar uma aula. Então, não tem, né, obrigação. Mas ela está ao lado, ela está apoiando, ela está indo com outra pessoa, um trabalho que o marido dela está fazendo, com alguém que o marido ganhou, né? Eu lembro, lá em São Paulo, o Jaime fez uma amizade vendendo na rua com um homem, e a gente falou, como que a gente vai fazer, a gente trazer? A gente marcou um almoço lá em casa, e ele levou a esposa dele, eu conheci, envolvi, hoje são nossos irmãos, a Cris e o Pedro, eles vêm aqui, nos visitam, quando a gente vai para lá, a gente fica, somos grandes irmãos. Então, você pode abrir sua casa, você não sabe, mas convida esse casal que seu marido quer evangelizar para ir até a tua casa, almoçar, ficar juntos se vocês têm crianças, coisas afins, né? Abra a sua casa, se envolva em algum ministério, né? Se, por exemplo, participe de palestras com seu marido. Tem a reunião de terça-feira, por exemplo, a igreja está online. Participe ao lado dele, incentive, né? Então, você é uma apoiadora do que o seu marido faz ou quer fazer? A Cibele nos deu um testemunho. Eu acho que ela falou isso na aula, né? Que quando ela começou no Ministério de Casais, ela não queria participar do Ministério de Casais, assim, não era um desejo, mas o Alexandre queria muito. E o que a Cibele fez? Ela apoiou o Alexandre, né? E hoje nós estamos vendo como que o Alexandre está crescendo, né? Ele dá aula, ele ajuda nos grupos, ele prega, né? Se ele não tivesse o apoio da Cibele, talvez ele não estaria onde ele está hoje. Se ela fizesse corpo mole, se ela não quisesse, né? Então, se ela não tivesse entrado para o Ministério de Casais, ele não estaria, talvez, né? E eles fazem muito bem. Então, temos exemplo. A Cleuzinha, né? Um exemplo lindo, maravilhoso. Fez tudo. Ela e o Gil, né? Você está aí, Cleuzinha? Quantos anos foram? De instituto? Bom, eu não sei se foi 2, eu sei que eles iam juntos, né? Apoiando um ao outro a participar. Nós vamos ter, se Deus quiser, preparo para presbíteros, aulas. Vá com seu marido, né? A Bíblia fala, se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Ajude seu marido a almejar ser um presbítero na igreja, vá com ele, participe. Arrume alguém para ficar com as crianças, né? Chame ele para um trabalho, para uma visita, vamos orar pelo irmão que está doente, né? A gente faz muito isso. O Jaime não tem celular, mas eu vejo os pedidos de oração, bem, vamos orar, fulano está precisando, está pedindo. Aí ele fala, na mesma hora ele para, vamos orar, né? Chama ele para estar orando junto, isso encoraja, né? Dê livros de presente para o seu marido. Ai, Ariane, meu marido detesta ler, que não lê, não. Então, eu vou dar uma sugestão, que eu e Jane fazemos. Tem muito tempo que a gente não faz, a gente precisa até voltar. Leia o livro juntos. Por exemplo, você dá para ele um livro de presente e você... Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, Mariana, estamos ouvindo. Porque deu um branco aqui, eu achei que... Então, assim, o Jaime, por exemplo, ele lavava as vasilhas, ele estava lavando as vasilhas e eu estava lá lendo o livro para ele. E a gente ia lendo e comentando o livro sobre casamento. Ou vice-versa, eu lavando e ele lendo. E a gente ia conversando a respeito. Então, se o seu marido não gosta de ler, lê junto com ele, né? Vão ler bem, eu vou lendo todo dia antes de dormir um pouquinho, sei lá, você tem que se virar aí, né? Achar o seu tempo. Mas isso vai ajudar ele a crescer, porque tem muitos livros bons, né, de crescimento espiritual. Ou que seja a Bíblia, né? Vamos ler o livro de Cantares, vamos ler o livro de Efésios, vamos fazer um estudo juntos. Você está ajudando ele a se preparar, que às vezes ele não tem ânimo de fazer sozinho, não tem isso. Tem gente que não gosta de fazer nada sozinho. Então, se você falar, eu vou fazer com você, ou então faça para mim, faça perguntas da Bíblia para o seu marido, sabe?
Isso é muito bom, eu sempre fiz isso. O Jaime adora, assim, eu gosto muito de pesquisar as palavras no grego. Quando eu vou dar uma aula e tal, igual eu pesquisei a palavra mulher, eu peço ele, porque ele entende do grego, ele vai lá, pega o dicionário dele do grego, igual, ele olha aqui, olha ali, fala. Eu falo, ah, que ótimo. Ele fala, é bom que eu vou aprimorando. E ele fala lá as palavras em grego, e é bom, né? Então, faça perguntas da Bíblia para o seu marido. Ah, mas ele não vai saber. Então, se ele não souber, fala, oh, bem, será que você pode estudar então, para depois você me falar, me informar? Será que você pode perguntar a um irmão que tem mais conhecimento, ver com fulano e tal? Né? Aí depois você me passa, que eu estou curiosa. É um incentivo, sabe? Tem tantas maneiras de você incentivar, e de repente nisso o Espírito Santo vai tocando nele, ele vai tomando gosto, e de repente ele vai estar sendo um professor da palavra de Deus. Então, nós precisamos ser sábios para despertar os dons nos nossos maridos, ajudá-los, né? Dessa maneira. Outra coisa também, que às vezes a mulher reclama que o marido está saindo para fazer a obra. Eu já falei um pouquinho atrás, mas o que acontece? A Bíblia fala que o casado cuida das coisas da esposa e como agradar a esposa. E a casada cuida das coisas do marido de como agradar o marido. Realmente, o nosso primeiro compromisso é no lar. Isso é uma verdade. Mas, porém, entretanto, todavia, o seu marido também precisa se envolver da mesma maneira que você, na obra de Deus. A obra de Deus, ela não é só para solteiro, né? Existem muitas maneiras da gente fazer a obra de Deus juntos, igual eu já falei. Ontem mesmo, meu marido saiu, eu estava estudando aqui a aula. Ele chegou, eu estava estudando a aula. Ele falou, nossa, você está aí ainda? Eu falei, estou agarrada aqui, estou estudando. Eu não senti falta das horas que meu marido ficou fora. Ah, porque eu não amo meu marido. Não, não é isso. Sabe por quê? Porque eu me ocupei com outras coisas. Eu também estou fazendo a obra de Deus. Às vezes a gente não está junto. Eu saio para um lado, ele sai para o outro, mas nós estamos fazendo, né? Que eu estou envolvendo. Às vezes são pessoas diferentes, não são casais. Então, a mulher muitas vezes sente falta do marido porque ela não tem nada, né? Ela só fica dentro de casa, ela não tem um objetivo também de agradar a Deus, de também se importar com os perdidos, de também se importar com as irmãs fracas que estão precisando de um apoio. Porque se você gastar seu tempo com isso, minha filha, vou te falar, o tempo é pouco. Você não consegue fazer tudo que precisa e ajudar todo mundo que precisa. Então, se você está reclamando muito, comece a fazer coisas, né? E deixe o seu marido fazer a obra de Deus. É claro, como eu já falei, não vamos me entender mal, que vocês precisam ter o tempo de vocês, né? Que vocês precisam sair, vocês precisam conversar, precisam namorar. Não é disso que eu estou falando. Mas, às vezes, o marido quer fazer e a mulher, não, é só meu, é só para mim. Isso aí é egoísta, né? É a carnalidade. E não é assim. Seu marido precisa ter compromisso com o reino também. Então, ofereça para ir com ele, mesmo que você não está envolvido. Como eu falei, o caso da Cibele, mesmo que você não gosta, não quer, mas vá junto, encoraje, né? Chamar para orar pelos perdidos, eu já falei, né? Falar, dependa, eu queria usar essa frase, dependa do seu marido. No início eu falei, Ariane, você está entrando em contradição, né? Não dependa dele espiritualmente, né? Cristo é o seu salvador, mas dependa do seu marido espiritualmente no sentido de perguntar as coisas para ele. O marido gosta de se sentir útil, ele gosta de saber que ele pode ajudar, sabe? Que ele pode se informar para prover algo espiritual. E é o que Efésios fala, né? Que nós lemos aquele texto, nós não lemos tudo, mas lá fala que o marido, Cristo amou a igreja e morreu por ela para tornar uma igreja pura, santa, sem mácula, sem defeito, né? Então o marido precisa cuidar da parte espiritual da esposa, mas às vezes a esposa não deixa. Ela é autossuficiente, não, eu que sei, eu que estudo, eu que sei, eu entendo, não preciso perguntar no meu marido, não, ele é Zé Ruela, não sabe nada. Não, pergunta, mesmo que você já sabe a resposta. Pergunta para ele ir atrás, para ele te informar, para ele crescer. É uma maneira de você ajudá-lo a se preparar para a obra,
né? Não é para envergonhar ele, viu, gente? Não é para perguntar, tá vendo? Sabia que você não sabia. Você não sabe de nada mesmo. Né? Você nem procura saber. A crítica destrói. Então, não é para ele se sentir mal, para você destruir o caráter dele, envergonhar ele, não. É para encorajar. É para ele ver, não, eu ajudei minha esposa, que bom, eu ensinei uma coisa para minha esposa, nossa, que às vezes a mulher não deixa, ela não se permite ser ensinada e nem corrigida. Eu pedi aqui a passagem, mas Provérbios fala que... deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu acho que eu passei essa. Só um minutinho. Eu pedi, mas fala que o sábio, ele ama quem repreende ele. Essa que é a ideia, né? O Provérbios fala. Então, está a parte da mulher sábia. Você precisa amar o seu marido quando ele te repreender, quando ele te corrigir biblicamente. Porque o que as mulheres falam às vezes quando o marido... Quem é você para me corrigir? Quem é você para falar isso? Você não é exemplo. Não. Seja humilde, mesmo que ele não está sendo, porque o Espírito pode usar até aquilo para ele mesmo. Sabe? Qual que é a nossa tendência? O marido chega e fala, querida, você deixou a toalha molhada em cima da cama. E você que deixou seu prato lá na sala depois do jantar? Não é assim? O eterno mal com mal? As pessoas, às vezes, nós não somos humildes para aceitar uma repreensão, em vez de falar, obrigado, querida, deixei mesmo, querida, eu vou me esforçar para não deixar mais, obrigado que você falou para mim. Sabe? Às vezes até pegar, porque seu marido, obrigado que você pegou o prato para mim. Aqui em casa a gente faz isso, graças a Deus. Aceite a repreensão, ame quem te repreenda, e no caso, quando ela vier do seu marido. Porque assim você está preparando ele para ser líder também, né? Para ele aprender a repreender com amor, que às vezes ele pode não fazer com amor, você fala, querido, obrigado que você falou, eu esqueci mesmo a toalha, mas olha como você falou comigo. Você podia ter falado com mais jeitinho, tá? Da próxima vez. E é assim, né? Então, outra coisa, você precisa ser um estímulo para o seu marido e não colocar barreiras, mas tirar, sabe? Minimize as dificuldades que vocês têm para fazer a obra, que aparecem na obra, né? E assim você vai poder ajudar. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire o entendimento. Né? Não dê desculpas, peça desculpas. E nós queremos dar desculpa para tudo de errado que a gente faz. Né? Outra coisa que acontece muito, quando você e seu marido forem fazer um trabalho juntos, né, Cibele, eu tenho certeza, a Ieda, né? Todo mundo aí, né, que faz o trabalho junto com o marido, todo mundo. Quando vocês forem fazer um trabalho junto, em que não haja concordância entre vocês, ou em algum estudo, né? Porque você estuda a Bíblia, você é espiritual, você sabe, né? Pois é. Então, não seja desrespeitosa com seu marido. A mulher respeite o seu marido, como diz lá. Porque se você, mulher, não respeita seu marido em casa, você vai querer que os outros respeitem? Você vai querer, se ele for um líder de grupo, que as pessoas do grupo respeitem ele? Se ele for um líder na igreja, que as pessoas vão respeitá-lo como um presbítero? Se você não respeita ele, né? Então, você precisa dizer, querido, eu estou temerosa sobre isso, sabe? Eu tenho, assim, um entendimento um pouco diferente. Será que a gente pode estudar mais um pouco? Profundo? Será que você pode me ajudar? Ou será que a gente pode procurar um outro irmão que conhece mais a palavra para a gente ver mais a fundo a respeito disso? Então, quando nós estudamos com casais, eu e Jaime temos algumas diferenças a respeito, por exemplo, de pensamento sobre o divórcio, em alguns pontos. Mas eu não vou peitar o meu marido e desrespeitar ele
Ele fala, não, Oriana, eu vou responsabilizar diante de Deus, deixa que eu vou ensinar isso. Ótimo, né? Então, ele vai prestar conta a Deus daquilo que ele está ensinando, mas tem que haver respeito, né? Mas chame ele para orar mais a respeito, pedir conselho de outros, ouvir, né? Vai em congressos, irmãs. Se você tem condições financeiras, né? Ou mesmo se não tem, faça um propósito. A gente participou muitos anos de muitos congressos. Lá em São Paulo tinha um congresso, eu não sei se tem ainda, lá no Lar Belém, algumas talvez devem conhecer, a gente ficava uma semana na Semana Santa estudando a Bíblia. A gente ia para lá, uma semana estudando. Era um preparo para líderes. Então, eu e Jaime participamos de muitas coisas assim. Vai ter um estudo lá em Itapuã sobre o EBP, um estudo bíblico pessoal. Vamos lá aprender? Vamos. Eram os dois juntos. Eu não, nem sair daqui de noite, né? Às vezes a gente voltava sem carro, grávida, de madrugada, esperando o ônibus. Mas eu podia deixar aquilo ser um empecilho. Não, estou grávida. Não, de madrugada, não, voltar tarde, não pegar ônibus. Então, às vezes, as mulheres, elas em vez de tirar os empecilhos, né, para encorajar o homem na obra, ela coloca. Ela que é a barreira. Ela é que põe desânimo no homem. E aí ele não vai, eu não vou, que eu não quero submeter a minha esposa a isso, né? Sem carro, pegar ônibus no frio, e os meninos, com quem vai deixar? Não, vou dar um jeito, vou pedir minha mãe, vou pedir minha sogra, entendeu? Incentiva. Porque quando você quer para uma coisa legal, você se vira, né? Quando é para ir para o shopping, quando é para fazer um passeio, uma viagem que você quer, para a praia, o que for, você dá seus pulos. Mas quando é para a obra de Deus, para as coisas de Deus, aí voltamos de novo à carnalidade. Se você não for uma mulher espiritual, não crescer, irmãzinha, você não vai poder ajudar o seu marido, né? Nem fazer a obra de Deus. Se você não se importar com a obra de Deus, quem vai se importar? Você é o corpo de Cristo. Cristo faz a obra por seu intermédio, né? Nós somos o corpo. A boca de Cristo, os olhos de Cristo, os pés de Cristo, as mãos de Cristo. Se alguém vai levar uma cesta básica, Jesus não vai mandar a cesta básica cair lá do céu, pimba, para você. Não. Jesus manda através dos irmãos, talvez através do seu marido, né? Então, você precisa fazer. Jesus até pode fazer, porque ele pode fazer tudo. Ele fez cair pão no céu, mas ele não age assim. Ele quis que, pela igreja, as múltiplas formas da sabedoria de Deus fossem conhecidas ao mundo. Então, você precisa se preparar para ser uma obreira ao lado do seu marido. Está na hora, se você ainda não é, né? E está na hora de incentivá-lo, se ele ainda não é. Você pode incentivá-lo com o seu exemplo. Você pensa que seu marido não está vendo? Às vezes eu faço as coisas assim, tal. O Jaime fala para mim, meu bem, você é um exemplo para mim nisso. Eu admiro você nisso, tal. Mas eu não estou nem prestando atenção se ele está vendo, não. Os nossos maridos estão vendo. Por isso que 1 Pedro 3 fala, não precisa falar. Você ganha o seu marido sem palavra alguma, ele vê no seu exemplo. Se você é uma obreira fiel, dedicada, ele vai ver. Ele vai ver. Ele vai sentir desejo também. Agora, se você ficar criticando ele que ele não faz, você vai reforçar. Ele não vai fazer, né? Então, seja... e o outro S, o S do final da esposa, sustentadora em oração. Olha, vida espiritual. Eu não estou marcando tempo aí, viu, gente? Se acabou, vocês me falam. Vida espiritual, casamento, obra de Deus, sem oração, irmãs, não prevalece. Não prevalece. Todas vocês que são casadas até hoje, né? Graças a Deus, todos nós. Vocês não precisam da oração? Se não fosse a oração, né? Talvez nosso casamento já tinha ido pro beleléu. Eu não sei se vocês conhecem, assistiram aquele filme Quarto de Guerra. Gente, eu assisti o filme 3 vezes. Eu acho o filme maravilhoso. Porque ele, né?
Quando aquela senhorinha, quando a jovem ia lá falar do marido dela, ela falou, peraí, quanto tempo nós vamos gastar aqui falando do seu marido? Vamos orar, né? Então, é muito legal. Às vezes a gente fica horas escutando uma irmã lamuriar, falar dos problemas. Tá certo, a gente precisa escutar. Mas, às vezes, precisa orar mais. É jejuar pelo seu casamento, né? Mas aqui no caso é da obra de Deus. Seja uma sustentadora em oração da obra de Deus junto com seu marido. Você não muda seu cônjuge, Deus muda. Faça o trabalho leve. O trabalho leve é orar. Deixa o pesado com Deus, que é mudar o seu marido, né? Se ele não é assim. Então, convide-o para orar. Ariane, convidar ele não ora. Convide de novo. Convida de novo. Convida de novo. Mas isso é papel dele, ele não é o problema. Mas ele não está fazendo. Então, você pode ajudar, facilita a vida dele, incentiva ele. Sabe? Vamos orar pelo irmão fulano, vamos orar por esse casal que está precisando, vamos orar pelos perdidos, sabe? Ô, querido, a minha vizinha, eu estou falando com ela, vamos orar por ela, me ajuda em oração pela minha vizinha. Nossa vizinha, né? Não é minha, nossa, nós somos um casal. Para quem sabe a gente ganha, né? Vamos orar pelo marido dela também. Tenta fazer amizade com ele, né? Quem sabe a gente chama ele um dia para eles virem almoçar aqui. Está incentivando seu marido. Aí você mais próximo dele, né? Plante desejos, sabe, no coração do seu marido. Plante sonhos, plante visão sobre a obra de Deus. Olha, quem sabe um dia nós vamos ser obreiro, né? Missionário em outra cidade. Plante esses desejos, compartilhe os seus sonhos espirituais, né? E ouça quais são os sonhos. Você tem, meu bem, algum sonho espiritual? Você tem algum sonho para a obra de Deus? Para usar melhor seus dons? Sabe, num bate-papo informal. Como você acha, querido, que você pode estar usando melhor os seus dons? Você acha que eu uso meus dons bem, querido? Bem, querido. Joga para você. Ah, então deixa ele falar. Não briga. Deixa ele falar. Você acha que eu uso meus bens? Você acha quais dons que eu tenho, querido? Que você já observa. E aí, você está abrindo a porta, você fala, tal. Aí você, querido, que dom você acha que você tem? Ah, eu não tenho dom nenhum, não, mulher. Meu negócio é trabalhar. Tem dom de trabalhar. Pôr dinheiro dentro de casa, pôr comida dentro de casa, né? Eu acredito que nenhum vai falar assim, não, mas vamos pôr, na pior das hipóteses, que ele fala. Ah, meu bem, mas eu acho que você tem um dom tão bom de escutar as pessoas, você é tão paciente. Você gosta de escutar, você escuta o nosso vizinho ali lá. Não, então, seria tão bom se a gente pudesse escutar um casal, né? Vamos convidar fulano. Assim, não, muito bem. Quem sabe, né? A gente vai... Tá vendo? Você está encorajando seu marido a fazer, né? A se comprometer. Dê uma boa reputação para ele, para que ele possa cuidar dela. Porque se você der uma má reputação, eu sou assim mesmo, sou um desgraçado mesmo, sou um Zé Ruela, um Zé da esquerda. Mas se você der uma boa, não, você é bom nisso, você faz isso, ele vai, opa, ele vai querer fazer, ele vai querer fazer isso. E seja positiva, sabe? Uma mulher de fé, mas agradecida. Agradeça pelo seu marido. Você agradece a Deus pelo seu marido? Você ora e agradece, Senhor, obrigado pelo marido que eu tenho. E fala as coisas positivas que o seu marido tem, porque ele tem. Ele tem negativas? Tem. O meu tem, o seu tem. Mas você vai focar no negativo ou no positivo? Então, comece a agradecer a Deus pelas coisas positivas do seu marido, sabe? E encorajar ele a continuar. O negativismo, o descontentamento, irmãos, destruiu muitos casamentos. Inclusive, quase destruiu o meu. Por causa do descontentamento. Porque quando você está descontente, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? É sempre melhor. Você começa a olhar outros, né? Então, você precisa ficar contente e agradecer. E faça uma lista de coisas positivas do seu marido.
para que você possa elogiar, para que ele possa. Faça uma lista dos dons que você acha que seu marido tem, para que você possa começar a encorajá-lo a usar esses dons. Não seja uma companheira dele, sentar no banco todo domingo quando vai, né? Que nem sempre, mas todo domingo vai lá, senta, ouve a pregação, vai embora para casa. Mais nada. Não envolve com ninguém, não traz uma alma para Cristo, assim, não tenta trazer ninguém, não participa de nada durante a semana, não ora, não dá um estudo, não cresce. Ano após ano, a mesma coisa. É isso que você quer para o seu casamento? É isso que você quer para a sua vida, ao lado do seu marido, como obreira? Então, está na hora de começar a mudar isso. Primeiro passo é a oração. Ore pelo seu casamento, ore pelo seu marido, ore para que o Espírito Santo possa despertar no seu marido os dons que ele tem. Como Paulo falou com Timóteo, olha, Timóteo, não negligencie os dons que lhe foi dado pelo Espírito Santo. Então, tem muito para fazer, mas é a parte mais fácil, é orar. Porque Deus vai te dar a direção e Deus vai te dar a sabedoria, né? E, por fim, frustrações, desejos não realizados por seu marido a você, tristezas que ele te causou, mágoas, palavras que foram ditas que te machucaram. Talvez deixar o seu amor soterrado debaixo de um monte de escombros. É isso que a gente fala com os casais que chegam pra gente. O amor acabou, Ariana. Não tem jeito, não. Acabou o casamento, acabou o amor. Não. Deus falou, o amor jamais acaba. Você se casou por amor. Você não se casou obrigada com um revólver. Porque seu pai te obrigou, sua mãe te obrigou. Como era antigamente. Você se casou por amor. Você amava o seu marido quando você casou. Com certeza você viu coisas muito positivas nele. Senão você não tinha casado, que você não é boba. E ele em você. Então, só que com o passar do tempo, foi tudo enterrado. Então, você precisa começar a tirar esses escombros. Tirar essa mágoa, tirar esses ressentimentos, né? Isso também é outra lição. Não dá para fazer agora. Mas o amor jamais acaba. Então, como que ser amorosa, Ariane, vai ajudar na obra de Deus, no trabalho, né? Vai ajudar, porque se você vai fazer o trabalho com outras irmãs, e elas são casadas, e elas vão, por exemplo, falar de algum problema, você tem que estar sendo exemplo. As mais velhas, instrua as mais novas a amarem seus maridos, serem boas donas de casa, tarará, tarará, aquilo que a gente já está careca, né? Quase perdendo os cabelos de tanto ouvir. Mas a gente está fazendo. Então, você tem que ser exemplo. E outra coisa, as boas obras, sem amor, nada serei. Jesus falou, você não é nada. Então, você precisa começar a ser amorosa pelo seu marido. Peça a Deus para restaurar o seu amor pelo seu marido, se você acha que ele não tem. Peça a Deus para você encontrar o amor que está lá no meio daqueles escombros. Peça ajuda, né? Para Deus, para outras pessoas que podem te ajudar. E você amando seu marido, você vai ser uma ótima auxiliadora no trabalho de Deus, né? Junto com ele, porque ele vai ter prazer de estar com você, você vai ter prazer de estar com ele. O amor não se ressente do mal, né? E é uma coisa que eu queria falar aqui, mas que por causa do tempo eu deixei por último, mas olha, negar sexo para o seu marido, estou falando de ser amorosa, tem a ver, porque o sexo para a mulher está ligado ao amor, né? O homem pode fazer o sexo mecânico, mas se a mulher não está sentindo amada pelo marido, se a mulher está sentindo que não ama o marido, para ela ter sexo com ele, ela não quer, ela nega. E eu vou te falar, negar sexo para o seu marido, você está empurrando ele para o inferno. Porque você está deixando ele vulnerável. Primeiro, você está pecando. O Ennio Latorre, ele tinha uma frase muito interessante, né, que ele falava, que usava aquele texto lá de Efésios, não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Então você fica irada com seu marido e você nega sexo, dorme sem sexo, ele te procurou e você negou, e ele falava, a mulher que nega sexo para o marido, ela está de mãos dadas com o diabo. E é mesmo, porque é isso que o diabo quer.
Porque na primeira tentação, pode ser que ele vai cair. Pode ser que não, né? Mas pode ser que vai. E você vai ter culpa nisso. Agora, não justifica, mas eu estou falando assim, a grosso modo, que isso é profundo, igual eu falei, uma outra lição. Mas o ponto é, se você quer agradar a Deus, mas como que eu vou conseguir ter sexo sem vontade, sem estar sentindo amor? Oração. Você acha que eu já não passei por isso no meu casamento? Acho que todos aqui. Mas nós servimos o nosso marido porque nós o amamos. Não é? Então, nós vamos fazer com amor. E se você está magoada, você conversa com seu marido. Né? Eu converso com meu marido. Olha, querido, eu estou chateada. Por causa disso, aconteceu isso, tal. Vamos conversar primeiro? Né? Vamos resolver? Ou então a gente põe um parênteses, depois a gente vai resolver isso, tá? Depois a gente vai resolver, tal. E um pede desculpa para o outro, tal. A gente não deixa o sol se pôr sobre a nossa ira, para que o diabo não venha ficar entre nós e ser uma cunha entre nós, uma cunha que vai te separar do seu marido e levar, talvez, vocês dois para o inferno. Porque eu vou falar uma coisa, vocês sabem, o mundo está terrível. O apelo sexual, irmãs, do mundo está terrível. O jeito que as mulheres estão andando. Você vai no supermercado, as mulheres estão lá de shortinho curto, com as nádegas de fora. Parte das nádegas de fora. Seu marido não aguenta ver essas coisas. Ele é homem, ele corre sangue na veia dele. Talvez ele vai desejar essa mulher. E ele está adulterando. E ele pode ir para o inferno. Quando o meu marido está satisfeito sexualmente, ele fala, Juliana, mulher está assim, não tô nem aí, ó, tô bem. Quando você está morrendo de fome, você passa lá na padaria com aquele frango assado ali. Nossa, você falta voar ali, né, querendo aquele cheiro gostoso. Mas se você acabou de almoçar e você passa lá, nem tchum, está de barriga cheia. Então, se seu marido não está satisfeito sexualmente, ele vai talvez sentir a tentação. Às vezes ele não vai lá praticar o sexo com a mulher, né? Mas ele vai olhar, adulterar, e no coração já cometeu adultério. Né? E se ele não arrepender, ele vai para o inferno. E você está culpada. Então, resolva os seus problemas com seu marido, resolva os seus problemas sexuais, busca ajuda, porque isso é fundamental. E se um dia o marido trai, que crédito que ele vai ter na palavra? Como que ele vai pregar? Como que vai ajudar outros casais? Pode arrepender e ajudar e voltar, mas ele vai se sentir tão mal, né? Que ele mesmo, às vezes, vai falar, eu não presto para mais nada, pronto, já vou para o inferno e vai desistir, sabe? Então, isso é muito sério, irmãos. Seja uma esposa amorosa, ame seu marido, preocupe com essa parte dele, porque ele precisa estar bem para fazer a obra, né? Ele precisa estar bem para ser exemplo, se ele está ensinando outros homens, como que ele vai ensinar outros homens a ser puros, se os homens estão chegando, se ele não é? Não é verdade? Então, ele não vai poder, ele vai sempre mancar de uma perna, porque ele não tem uma auxiliadora ao lado dele, como obreira. Então, Melânia, só coloca para mim aí, para a gente fechar, na tela, né, o acróstico de tudo que a gente falou. Então, só resumindo, né, como eu vou ser uma esposa que vou apoiar meu marido na obra de Deus? Sendo espiritual e não carnal, sendo sábia e não insensata, sendo protetora do caráter dele, da reputação dele e não destruidora, sendo uma obreira ao lado dele, né? Sendo ao lado dele, não longe dele, sendo sustentadora, né? Em oração do seu casamento e da obra de Deus, e sendo amorosa e não rancorosa, né? Que o Senhor nos abençoe e nos ajude, né?
a sermos essa esposa, almejarmos e lutarmos para nos aperfeiçoar cada vez mais. Amém? Obrigada e desculpa aí o tempo, se passou muito. Sibeli vai falar? Ariane, obrigada, viu, pela palavra, muito boa, assim, abençoadora mesmo, né, para todos nós aí. Meninas, depois qualquer coisa eu mando esse acróstico também lá no grupo, né, até para quem não viu também, né, muito bom. E como a palavra diz, né, e a gente está aí, aprendemos muito hoje, né, e como já tem as atividades aí que eu sempre coloco, né, toda vez aí, sobre os desafios, né, do quem eu sou, a gratidão. Hoje a Ariane também falou sobre a gratidão, né, a gratidão é tudo, né, principalmente a gente ser grato também, né, pelo nosso marido, pela nossa casa, pelo nosso lar, né, e a Ariane deixou mais um para casa aí, né, gente, aumentou mais um pouquinho aí, então ela pediu aí, ó, para a gente estar fazer, né, orar pelo casamento, orar pelo marido, né, fazer uma lista com as qualidades do marido. Eu adorei essa frase, né, essa parte, porque essa questão da gente elogiar, né, validar o outro, faz muita diferença, porque quando a gente está namorando, a gente faz muito isso, né, elogia, não, meu bem, você hoje está tão bonito, não, você está assim, está assado, e vai casando, acaba esquecendo, né, aí vai ficando só só os negativos, né, é só a cobrança, só as coisas ruins, então essa validação, esse elogio é muito importante, e a gente precisa muito disso. Então, aí a Ariane deixou essa lista aí, ó, fazer uma lista com a qualidade do seu marido. Tenta achar aí, né, no mínimo 10. Eu tenho certeza que quando você começar, você vai achar muito mais. Porque quando você casou, né, quando você escolheu esse marido, com certeza foi por conta das qualidades, e não por conta dos defeitos, né? Então, e no caminho a gente às vezes perde, né, as qualidades e começa a lembrar só dos defeitos. Então, é que a gente faça aí a lista com a qualidade do marido e lembre, né, de estar orando, agradecendo pelo seu relacionamento, pelo seu marido, orar para ele, né, orar para que Deus desperte nele os dons, né, então que a gente possa estar fazendo isso aí durante a semana, né? Sibeli vai abrir para... Quero agradecer a vocês, agradecer muito, Ariane. Obrigado pela mensagem, né, que nós possamos colocar em prática, que nós possamos ser esposas melhores e, consecutivamente, servas melhores, né? Eu quero agradecer também as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Muito obrigada, né? Todo mundo aqui que está presente. A reunião não acontece sem vocês. E obrigada também aos que estão nos acompanhando no Facebook. Tá? Deus abençoe a vida de vocês imensamente. Alguém gostaria de comentar, de fazer, né, alguma pergunta, alguma coisa para a Ariane sobre a mensagem? Se nós não tivermos comentários, aí a gente pode encerrar, tá, Melanie? Então, podemos, Sibeli. Acho que ninguém tem mais nada para colocar. Ieda, vai falar mais alguma coisa? Realmente agradecer pela participação de cada uma. Eu já coloquei no chat agradecendo a Ariane, mas falar pessoalmente, né? Muito obrigada, Ariane, por essa mensagem. E realmente, né, uma coisa que ela falou aí que me levou a pensar, quando nós elogiamos os nossos maridos, quando nós incentivamos,
quando nós colocamos ele para cima, nós somos o espelho, então tudo isso voltará para nós, né? Então, que a gente possa captar essa mensagem e praticá-la, né? Praticar acima de tudo. Às vezes a gente sabe que em dados momentos é um pouco difícil o relacionamento a dois, mas tudo buscando em Deus, fazendo uma reflexão, a gente consegue vencer. E o marido é a pessoa que está mais próxima de nós, e ele precisa da gente assim como a gente precisa dele. Então, tudo que nós fizermos para que ele possa estar nos apoiando, isso é muito bom. E o elogio é uma dessas virtudes, né, que nós poderemos usar para poder incentivar os nossos maridos. Todo mundo gosta de ser elogiado, o marido principalmente. Então, Ariane, que Deus te abençoe ricamente por essa mensagem. Amém. E o incentivo para todas as irmãs, que aquelas que puderem, não deixem de participar dos nossos encontros de oração, está sendo uma bênção. Cada semana temos tido irmãs que têm nos trago mensagens enriquecedoras. Então, Verdade. quem puder, esteja participando, porque é uma forma também de crescermos em Cristo. Tá bom, irmãs? Então, que Deus abençoe a cada uma de nós. Obrigada, Sibeli, Mel. Sim? É só falar que eu queria encorajar a você, se você não assistiu ainda o filme Quarto de Guerra, assista. Convide seu marido para assistir com você. Já assistimos. Vai ser, sim, mas talvez assim com o marido, sabe? Porque sim, vai ser uma oportunidade de vocês estarem conversando sobre coisas, sobre o relacionamento de vocês, e porque ele fala muito para o marido também, né? Então, assim, fazer coisas juntos desse tipo, que são coisas espirituais, né? Que às vezes a gente assiste tantos filmes, né? Tantos filmes com o marido, de ação, que ele gosta, eu vou assistir com você um filme lá de ação, mas aí você assiste um comigo? Então é também uma sabedoria a gente usar, assistir filmes espirituais, que tem mensagens espirituais, que vão ajudar, porque às vezes a gente não consegue falar para o marido, ele não escuta, mas vendo um filme, ele pode ver. E também é uma oportunidade para abrir um diálogo sobre o relacionamento. No caso, nós estamos falando como obreira, você também chamar o seu marido, olha, querido, o que você acha que nós podemos fazer? O que você acha que eu posso fazer para te ajudar como obreiro? Que eu esqueci dessa pergunta que eu queria colocar também. Porque se você ouvir do seu marido, talvez você vai se surpreender, sabe? O que eu poderia fazer para te auxiliar mais como obreiro de Deus? Faça essa pergunta. Eu queria deixar realmente como o dever de casa, acima de todos até. Porque aí você vai ouvir, vai ter a oportunidade de ouvir da própria boca dele o que ele gostaria que você fizesse para incentivá-lo mais. Vocês podem alargar esse diálogo falando sobre coisas que vocês podem fazer junto, ampliar, né? Você pode falar também coisas que você gostaria que ele fizesse para te ajudar como obreira, ou que às vezes vocês não têm os mesmos dons, não é verdade? Mas vocês fazerem um projeto juntos, vamos ganhar esse casal para Cristo, vamos nos envolver com esse casal, ou alguém da sua família, um irmão, um cunhado, projetos, né? Lance desafios, ponha visão, e depois a gente compartilha, né, as bênçãos, que isso vai ser muito bom, tenho certeza. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigada. Sibeli, se você quiser encerrar com uma oração. Então, meninos. Senhor Deus, Pai amado, poderoso, muito obrigada, Senhor, pela sua misericórdia que se renova sobre nós a cada manhã. Muito obrigada pelo seu amor que nos cobre, ó Deus. Pai, quero te agradecer por esse momento, Senhor. Eu quero te agradecer por esse ensinamento. Quero te pedir, Senhor, que nos ajude a colocar em obras, colocar, ó Deus, em ação o que aprendemos aqui. E possamos ser esposas melhores, Pai, diariamente. E eu tenho certeza, Senhor,
que assim também seremos servas melhores. Nos ensine, Pai, nos ajude a te agradar todos os dias da nossa vida, a fazer a tua vontade. Que o Senhor abençoe, Pai, o lar de cada pessoa aqui, que o Senhor possa, ó Deus, derramar as bênçãos sobre essas famílias e que possa atender às necessidades de cada uma delas. Muito obrigada, Senhor, por esse encontro. Em nome de Jesus, eu agradeço e entrego, Pai, a vida de cada pessoa aqui presente. Amém, Senhor. Amém. Amém. Boa noite, irmãs. Que a paz de Cristo